pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, aonde quer que você esteja, nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, acompanhando aí o nosso devocional Luz do Dia. Devocional Luz do Dia, nós trazemos todos os dias uma série da Palavra de Deus para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde quer que você esteja nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que Deus possa falar com você através desse devocional. Vamos para o nosso devocional de hoje. O devocional de hoje está na Palavra de Deus, em Neemias, capítulo 4, versículo 15, onde diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. No livro de Neemias, lemos uma das mais fascinantes narrativas sobre o homem em busca da restauração. Neemias e os trabalhadores que o acompanharam enfrentaram 3 diferentes tipos de oposição ao restaurar Jerusalém, mas ao persistir em oração com Deus, Neemias obteve segurança para prosseguir na sua obra e, ao final de tudo, pôde ver os muros e a sua cidade natal completamente restaurada. Os inimigos foram desmascarados e vencidos, e o grupo de trabalhadores foi ajudado pelo rei local. Então aqui é a palavra de Deus. No nosso devocional de hoje, aqui a gente vemos que Neemias era um homem trabalhador, era um homem que ele confiava em Deus, e ele orava ao Senhor, buscava a presença de Deus, para que Deus pudesse dar força para que o muro da sua cidade fosse terminado. Então Neemias, junto ali com os trabalhadores, eles começaram a trabalhar. Eles começaram a então agora ter perseguição com os teus inimigos, inimigos a qual não queria que Neemias levantasse o muro. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então ali Neemias, ele não estava só. Deus estava com ele. Assim também é na vida do cristão, é na nossa vida de hoje e no futuro. Como que nós estamos diante do nosso Deus? As nossas orações têm sido constantemente diante do Senhor. Os inimigos que têm se levantado contra a nossa vida, como que nós temos reagido, como que nós temos enfrentado os nossos inimigos. Mas aqui Neemias, ele foi para a oração, ele foi buscar a Deus em oração, porque ele sabia que na oração ele tinha força de vencer os teus inimigos. Ele tinha força no joelho, falando com Deus, ele tinha força de vencer o inimigo. E foi o que aconteceu. A palavra de Deus diz que Neemias venceu os seus inimigos. Deus provou que era com ele. Deus provou que era com aquele povo que trabalhava com Neemias. E eles foram vitoriosos. Os seus inimigos foram derrotados. Por quê? Porque ele vivia na oração. Ele cria no Deus que tem todo o poder de fazer milagres extraordinários. E quando Deus, ele vence o inimigo, Deus, ele vence por quê? Porque Deus, ele sabe que aquela nação, que aquele povo está fazendo a vontade de Deus. Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Será que nós estamos buscando a Deus verdadeiramente? Aqui no nosso devocional de hoje, nós vemos no livro de Neemias
lemos uma das mais fascinantes narrativas sobre o homem em busca da restauração. Ele buscava a restauração. E nós também temos que buscar a nossa restauração diante do Senhor. Nós temos que buscar diante de Deus a restauração na palavra, a restauração na oração, a restauração no entendimento do Senhor. Porque nós temos que ser fortes, porque o inimigo, ele vem para nos atacar. E nós temos que ter oração em depósito, para que quando o inimigo investir contra nós, nós temos a nossa segurança no Senhor. E no nosso devocional de hoje, a palavra do Senhor está dizendo: Neemias e os trabalhadores que o acompanharam enfrentaram 3 tipos de oposição ao restaurar Jerusalém. Mas ao persistir em oração com Deus, Neemias obteve segurança para prosseguir na sua obra. E ao final de tudo, pôde ver os muros e a sua cidade natal completamente restaurados. Os inimigos foram desmascarados e vencidos, e o grupo de trabalhadores foram ajudados no rei local. Então ele obteve vitória porque ele estava com Deus. Eu quero falar para você: você está com Deus nesse dia? Você tem confiado em Deus? Você tem depositado a sua confiança no Senhor? Você tem buscado a Deus em oração? Tem confiado? Tem colocado os seus propósitos? Tem falado: Senhor, os meus inimigos têm se levantado contra a minha vida, mas eu creio que o Senhor é comigo. E assim Neemias foi vitorioso. Os seus inimigos foram derrotados. E a Bíblia diz que os muros da sua cidade natal também foram restaurados. Então nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Deus quer nos restaurar diante da tua presença. Amém? Ficamos com o nosso devocional de hoje. O nosso devocional volta amanhã com mais uma edição da Palavra de Deus. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus.